mas sejam todos bem-vindos, quem chegou depois, tá bom? Então vamos lá, já dizia o velho ditado, então-se. Queridos e queridas, eu queria falar hoje sobre o testamento simplificado. Caiu aqui o botão da minha camisa, disfarça, tá? Ninguém tá vendo, só eu. Mas eu já preguei, tá bom? Eu queria falar hoje do testamento simplificado para vocês, certo, gente? Esse testamento, ele inaugura a nossa discussão hoje, que nós vamos falar das modalidades especiais de testamento. Eu chamo a atenção dos senhores e das senhoras acerca da nomenclatura especial. O que quer dizer isso, professor? São determinados testamentos, modalidades que fogem o padrão comum, tá? Até mesmo pela própria aquela circunstância pela qual você vai estar vivenciando, e muitas das vezes você não está esperando estar naquela realidade, mas pode ser que de repente amanhã ou posteriormente você vai estar vivenciando esse contexto à parte, tá? Então chegou agora o momento de nós analisarmos as modalidades atípicas. Chamo a atenção de Vossas Excelências para vocês colocarem aí no material de vocês que a OAB nem sempre coloca termo especial, eles colocam também atípicos. Peço até desculpa para vocês que no material eu coloquei modalidades especiais, mas vocês podem colocar uma barra aí e também serve para modalidade atípica, tá bom? Que fogem do padrão, que é totalmente contrário ao padrão, né? E dentro dessas modalidades, meus amigos, nós temos a primeira, que é o simplificado, tá? O simplificado, gente, ele já está, pela etimologia, já dá para nós termos uma certa ideia, uma certa noção. Ele, na verdade, é um testamento que não vai precisar também de muito formalismo, tá? Como eu quero dizer isso para você? Você necessariamente, basta que você apresente um determinado documento, você consiga formalizar para você mesmo um determinado documento, tá? Que ali você vai formalizar a sua intenção, o que que realmente você pretende testar. O simplificado, depois vocês anotem aí que tem até uma redação que eu trago aqui para vocês, que é a redação do artigo 1879 lá do Código Civil, tá? Ele dá até uma noção, um conceito introdutório acerca do que seria esse testamento simplificado. Basta que você ali observe, comprove a sua vontade própria e também uma novidade que esse testamento traz, que é a única modalidade que não vai precisar de prova testemunhal, tá? Interessante, né? Porque todos os testamentos até então que nós tínhamos observado, que foram as modalidades ordinárias, precisavam agariar, precisavam comprovar a chamada prova testemunhal. No caso aqui do testamento simplificado, não necessariamente você abdica desse meio probatório, tá? Então, nesse caso, especificamente, a manifestação de vontade sua vai ser livre, tá? Você não vai obedecer nenhum aspecto formal nesse determinado âmbito específico no que diz respeito à prova testemunhal, tá? Então, você pode formalizar qualquer tipo de interpretação. Existe essa mera liberalidade de você não obedecer nenhuma forma específica e, precisamente, no caso das testemunhas, você pode tranquilamente abdicar. Porém, o que que nós não devemos deixar de não esquecer na modalidade simplificada? Tenhamos uma certa atenção aqui. Esta modalidade vai apresentar um importantíssimo pré-requisito, gente. Qual é o importantíssimo pré-requisito, professor? O testador, tenha cuidado que eu vou dizer, o testador obrigatoriamente deverá estar vivenciando uma situação de um contexto excepcional, tá? Só um parêntese rapidinho, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Que me parece que caiu a minha conexão aqui, tá? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Alô? Tá? Tá tudo bem? Tá? É porque eu tô olhando ali pro meu aparelho, deu uma piscada, tá? Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me avisem, tá, gente? Eu dei uma paradinha aqui. Ah, perfeito. Que bom, Saula, porque eu tô olhando ali pro meu aparelho, tá piscando, tá? Se de repente cair a conexão, vocês me avisem, tá bom, gente? Voltando aqui.
Então, o principal requisito que nós temos que observar, voltando, tá? É justamente o quê? O testador, ele precisará obrigatoriamente comprovar uma situação excepcional que ele está ali vivenciando, conforme eu coloquei aqui no material de vocês. Tem que restar comprovado, gente, uma circunstância notoriamente comprovada de caráter excepcional, tá? Então, o testamento simplificado, quando você formalizar esse testamento para o seu interesse próprio, você já tem que deixar bem claro ali que aquela situação que, obviamente, você está vivenciando está te levando a lavrar esse testamento, a computar esse testamento, tá? Uma situação que vai fugir do padrão cotidiano, né? De repente, por exemplo, até mesmo a situação que nós estamos vivenciando, de uma pandemia, tá? É um exemplo muito clássico, muito óbvio, né? Que normalmente não vai depender da sua vontade. É uma situação até considerada de força maior, tá? Então, isso tem que restar comprovado no testamento simplificado, tá? Não basta somente eu querer constituir um documento particular, não precisar constituir nenhuma prova testemunhal. Por outro lado, eu preciso ratificar esta situação de caráter excepcional pela qual eu vou estar inserido, pela qual eu vou estar vivenciando, tá? Padrões que vão fugir do contexto cotidiano, né? Uma situação atípica. Então, a partir do momento que eu estou vivenciando essa realidade, por exemplo, uma situação de pandemia, de repente até uma situação de ameaça, tá, gente? Isso também é bem satisfatório observar, porque eu não sei, professor, se amanhã realmente ainda vou estar vivo para tentar buscar a formalização desse testamento. Então, são situações excepcionais que eu devo trazer e devo ratificar isso no meu testamento. Restar comprovado isso, tá? Por outro lado, também, eu preciso comprovar um outro importante requisito. Esta modalidade aqui, cuidado, é a única modalidade que também não vai aceitar a chamada lavratura mecânica ou digitada, tá? Conforme eu coloquei aqui. Eu vou dispensar esse tipo de formalismo. Ou seja, o testamento simplificado, ele vai exigir da minha pessoa que eu ratifique a forma hológrafa. Ou seja, eu vou precisar, obviamente, manifestar através da minha própria escritura, da minha própria escrita, a lavratura desse documento, tá? Então, descarta a possibilidade de eu mecanizar esse testamento. Descarta a possibilidade de eu utilizar os meios tecnológicos, principalmente, por exemplo, o uso do computador, tá? Então, ainda segue a moda tradicional. Esse testamento precisa ser burocratizado utilizando a sua própria escritura, tá? A sua própria escrita, melhor dizendo. E é claro, né? Eu vou ter que também formalizar a minha assinatura propriamente dita, que segue os padrões tradicionais, tá? Então, esses dois principais requisitos, meus amigos. Primeiro, de você estar vivenciando uma circunstância de caráter excepcional e não está somente vivenciando, você precisa também comprovar. E por outro lado, eu também preciso ratificar a manifestação pelo meu próprio punho. Eu não vou ter que me subsidiar de uma outra técnica para elaborar esse testamento, né? Seguimos ainda os padrões tradicionais. Preciso comprovar a minha assinatura, a minha escrita. Obrigatoriamente, esse testamento ele vai ter que comprovar esses determinados trâmites, esses determinados pré-requisitos, tá? Agora, é claro, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, você vai ter que direcionar posteriormente esse testamento para os meios judiciais. Aí se assemelha até à forma particular, que eu expliquei até ontem para vocês, né? Porque você se lembra que a forma particular você inicia pela sua vontade própria, a única diferença da forma particular para a forma simplificada é porque lá na particular você deverá comprovar a prova testemunhal, né? Conforme eu te falei ontem. Aqui não, você está descartando os meios probatórios de prova testemunhal. Só que a similitude, tanto uma quanto outra, não há necessidade de você imediatamente se direcionar para a via administrativa. Porém, posteriormente, você vai ter que se direcionar para a via judicial. Até porque, após a abertura sucessória, o testamento deverá ser cumprido, deverá ser analisado, tá? Então, essa confirmação da via judicial
Um dia, quando esse testamento for direcionado até o juiz competente, é óbvio que a justiça ela vai ter que analisar principalmente o inteiro teor daquela até então circunstância de caráter excepcional que ocorreu no passado. É bom deixar bem claro para vocês, que eu também não posso deixar de não informar, por mais que um dia, quando esse testamento for aberto, for lido, aquela circunstância de caráter excepcional já tenha sido finalizada, já tenha sido extinta, mas isso não é fator impeditivo para que esse testamento não possa ser cumprido, para que não possa ser analisado, tá, gente? Normalmente as pessoas perguntam muito, sim, mas um dia quando o magistrado tomar conhecimento desse testamento, aquela circunstância de repente já cessou, por exemplo, essa pandemia, de repente pode ser que até lá já tenha finalizado, né? Sim, mas nós temos que levar em consideração a data do fato gerador do passado pela qual esse testamento foi elaborado, durante aquele determinado instante, durante aquele determinado momento, tá? Mesmo que posteriormente já tenha, conforme nós já sabemos, já tenha finalizado aquela circunstância excepcional. Mas devemos considerar justamente aquele momento pela qual foi confeccionado o testamento. Até porque não existe, gente, a regra da caducidade, tá? O testamento ele pode ser analisado, cumprido a qualquer momento, tá? A regra da caducidade aqui não deve ser considerada para fins de formalização da tomada do conhecimento do testamento. Tá? Então isso é bom deixar bem claro, que algumas pessoas podem até, indubitavelmente, até confundir isso, né? Vamos lá, Marcos. Então a pandemia poderia ser uma hipótese? Sim, né? A pandemia, indubitavelmente, poderia ser uma hipótese, Marcos, porque desde que você realmente comprove, muitas das vezes, né, você está impossibilitado de comparecer, por exemplo, aquele determinado cartório competente. Vamos imaginar que você estava com essa intenção, muito embora nem partindo para a iniciativa do simplificado, né? De repente a tua iniciativa já fosse até mesmo para o público, ou mesmo para o particular, para qualquer outra modalidade ordinária. Mas a pandemia, essa realidade atípica, uma força maior, levou muitas das vezes algumas pessoas a buscar de imediato uma outra modalidade, né, de caráter emergencial. E aí a doutrina, obviamente, considera o simplificado. Por que simplificado? Não é preciso você se apresentar perante testemunhas. Muito embora você precise ratificar sua verdadeira intenção nesse documento particular. Agora, deixar bem claro para todos aqui, eu vou ter que posteriormente comprovar esse testamento perante a via judicial. E é claro que vocês devem estar se perguntando como é, professor, que esse testamento vai chegar até o juiz, por considerar que não tem testemunha. É óbvio, né, queridos, que a tarefa do testador já é mencionar, já é indicar um portador, né? Uma pessoa responsável que vai gerenciar, que vai administrar esse testamento, conforme eu te falei ontem, né? A figura do testamenteiro. Muitas das vezes você já indica mesmo no seu testamento, né? Após o meu falecimento, que haja a inteira responsabilidade, por exemplo, né, do Lucas, que vai assumir essa responsabilidade de conduzir o testamento até a via judicial competente. Então foi a vontade do testador, que já previamente em vida indicou alguém como porta-voz, né, para que levasse o testamento até o juiz, após a abertura sucessória, né? Então, esses contextos excepcionais, pandemia, situação de calamidade pública, muitas das vezes você está até sofrendo uma ameaça, eu não sei se amanhã eu vou estar ainda vivo para ter a oportunidade de comprovar meu testamento, pelo menos terminar a sua conclusão. Então, são contextos que você pode estar inserido. E isso são fatores preponderantes que você tem que sacramentar, você tem que comprovar também isso no testamento, tá? Então, normalmente, quando o juiz ele toma conhecimento desta modalidade, ele vai ter que justificar realmente, né? Comprova que durante aquele determinado momento, o fulano de tal, na condição de testador, ele teve que tomar essa postura, né? Ele teve que assumir essa atitude. A própria situação levou a isso, né? Perante aquele momento pela qual ele vivenciou. Isso tem que estar muito bem definido nesse testamento, gente. Muitas das vezes já é a própria cláusula primeira do testamento. Venho por meio deste documento ratificar a verdadeira intenção de elaborar esta modalidade, por considerar a situação vivenciada pelo atual contexto, por exemplo, aqui, né, da pandemia, da situação do vírus, né? Então, isso tudo você está justificando.
Muitas das vezes você até comprova isso no testamento, de repente algum medicamento, algum tratamento clínico pela qual você ali também perpassou durante aquele momento. São meios probatórios, né, queridos? Que ali o juiz ele já afirma a sua convicção perante aquela realidade pela qual passou. Então isso é importante. O testamento simplificado, mesmo que você não utilize da prova testemunhal, mas a situação realmente você tem que trazer a comprovação nos autos, tá? E a tarefa desse portador, né, desse determinado responsável, que no caso é o testamenteiro, né? Ele vai buscar a via judicial, ele vai entrar com ação de reconhecimento, de cumprimento de testamento e vai juntar esse testamento simplificado, juntamente com aquelas provas que comprovem aquela circunstância excepcional, tá? Se realmente for tudo satisfatório, o juiz ele vai mandar, obviamente, cumprir esse testamento, tá? Com base justamente na convicção do testador, tá, gente? Então, isso é importante, só para vocês não esquecerem, para quem está chegando depois, né? Para quem chegou, perdão, quem chegou posteriormente, essa modalidade, queridos, nós não precisamos da prova testemunhal, nós precisamos da convicção, nós precisamos da comprovação dessas circunstâncias atípicas pelas quais aquele testador já vivenciou, por mais que tenha já finalizado atualmente, vamos imaginar que hoje, dia 20 de maio, o juiz ele formalizou a leitura desse testamento, ele abriu o testamento, tá? E ali, mesmo que já tenha finalizado aquele contexto de excepcionalidade, mas não é motivo pela qual o juiz não vai deixar de cumprir. Tá? Muitas das vezes as pessoas perguntam muito, mas não existe mais nenhum contexto de excepcionalidade, esse testamento não vale mais. Pelo contrário, temos que levar em consideração o momento que ele foi feito. E não basta só aquele momento ter acontecido. O testador também se preocupou em comprovar essas circunstâncias excepcionais pela qual ele vivenciou, ou pelas quais ele vivenciou, incumbindo para aquele testamenteiro, para aquele portador, trazer esse testamento, levar esse testamento, melhor dizendo, para a via judicial. Né? E aí o juiz firmou a sua convicção durante aquela determinada época que aconteceu. Tá? Então, esse é um requisito essencial, gente. Vocês que um dia vão ter cliente, principalmente nesses momentos atípicos, excepcionais, um cliente pode muito bem chegar, mas doutor, eu quero fazer um testamento de imediato. É um caráter emergencial, eu não posso deixar para amanhã, porque pode ser que se amanhã não vá acontecer, né? E aí, se esse contexto pela qual aquele teu cliente está te chamando, se ele puder comprovar isso perante a tua pessoa, beleza. Você pode ajudá-lo justamente a formalizar esse testamento, tá? Sem precisar de testemunha. Muito embora vá precisar depois levar esse testamento para o judiciário, para fazer justamente o seu aval de cumprimento, tá? É importante também a gente não esquecer a importância, repito mais uma vez, da formalização das assinaturas, no caso precisamente aí somente do testador, tá? A assinatura, repito, não é eletrônica. A assinatura é hológrafa, ou seja, pelo próprio punho dele, tá, gente? Isso é bom vocês anotarem, quem estiver aqui em sala, tá? Porque esta modalidade não aceita a forma mecanizada e a forma digitada. Ainda é o molde tradicional, tá, gente? Tem que ser feito mesmo pelo próprio punho do testador, tem que comprovar, o juiz ele vai tomar conhecimento desses elementos extrínsecos, né? Ele vai realmente comprovar se aquela assinatura pertenceu ao fulano de tal, né? Se for o caso, a gente manda até oficiar alguns órgãos competentes, até algum cartório da vida aí, para que venha comprovar que aquela assinatura pertenceu realmente ao testador fulano de tal, tá? Então isso é importante. O testamento, na sua integralidade, ele deverá ser totalmente manuscrito pela própria assinatura, pela própria caligrafia daquele determinado testador, tá bom? Certo, gente? Deu para entender? Tá, eu olhando aqui para o material, também não posso deixar de me informar para vocês, né? Quem é que vai ser realmente, professor, esse portador? Só confirmando a tese, que normalmente é o testamenteiro, normalmente é algum parente próximo, tá? Na maioria dos casos, o testamenteiro, até já estudamos isso, né? Você vai confiar a tarefa de assumir o testamenteiro, essa condição, normalmente algum parente próximo teu. Mas nada vai te eximir, de repente, de você nomear uma terceira pessoa de inteira confiança, tá? Que normalmente as pessoas me perguntam muito, mas quem é que pode ser esse portador? Quem é que vai conduzir esse testamento depois lá para a justiça?
Aí fica a mera liberalidade do testador, né? Normalmente ele confia para um parente próximo, normalmente ele vai designar para uma terceira pessoa, de inteira confiança, indubitavelmente, tá? Isso parte da particularidade do testador. Depende da sua convicção particular, tá? Mas isso, repito, tem que estar formalizado no próprio testamento simplificado. Deve existir lá uma cláusula, uma convenção, que ali você já está informando previamente para a justiça quem é que vai ser o responsável pela condução, pela portabilidade desse testamento. E ali, indubitavelmente, essa pessoa deverá ser convocada. Aí vem aquela pergunta, mas professor, se de repente essa pessoa, esse portador, por incrível que pareça também já faleceu, realmente não se apresentou naquele determinado momento, aí nós vamos partir para aquela regra do dativo, né? Que nós já sabemos, já estudamos isso, o testamenteiro dativo, que o juízo competente vai ter que nomear para justamente formalizar o inteiro teor do cumprimento desse testamento, tá? Certo, gente? Deu para entender? Então, se eu te perguntar os dois principais requisitos do testamento simplificado, o que tu vais me responder? Sim, professor. Primeiro, nós temos que comprovar, né, a questão da excepcionalidade, da circunstância de caráter excepcional que tem que estar vivenciando aquele determinado testador. E o segundo, mais importante de todos, dispensa a prova testemunhal, não vou precisar desse meio probatório, muito embora eu deva comprovar justamente a minha manifestação a rogo, né? Ou seja, eu preciso comprovar por mim próprio essa minha convicção da minha holografia. Eu mesmo preciso escrever, manuscrever por inteiro esse testamento, tá? Não aceita a forma mecânica, não aceita a forma digitada, mas eu preciso comprovar todo esse procedimento de caligrafia, tá? E é claro, acima de tudo, depois conduzir para a via judicial através desse portador que você vai nomear, tá? Esse testamenteiro, tá bom? Ficou claro a modalidade do testamento simplificado, tá? Então vamos agora para outra modalidade. Além do simplificado, eu trago aqui as modalidades também marítimo, aeronáutico e militar, tá, gente? Essas modalidades, elas estão em sintonia, elas estão muito semelhantes, elas são muito parecidas perante justamente a sua verdadeira finalidade, tá? A qual ela se propõe a analisar e discutir. Começando aqui pelo marítimo, tá? O que é importante a gente não deixar de não observar? Ou seja, é a situação que eu vou estar ali alocado. Esse testamento, por incrível que pareça, ele vai ser formalizado, né, considerando justamente uma determinada realidade de uma determinada embarcação pela qual você vai estar inserido. Tá? E uma vez, deixa eu só contar aqui rápido uma fofoca, né? Há muito tempo atrás, uns 5 anos, eu presenciei uma senhora utilizando justamente dessa modalidade marítima. Por quê, gente? Por que eu vou utilizar essa modalidade marítima? O que leva essa pessoa a isso, né? Muitas das vezes, a justificativa plausível, que serve também para a modalidade militar e aeronáutica, tá? É aquele chamado famoso, aquela nomenclatura famosa do fundado temor, né? Você até coloca entre aspas. O que seria realmente esse fundado temor, né, professor? Muitas das vezes, o que leva essas pessoas a elaborar esse testamento durante uma embarcação, por exemplo? Né? Porque muitas das vezes pode ser que eu já esteja acometido ou acometida, né, de uma determinada enfermidade. E muitas das vezes eu vou perpassar por uma viagem, muitas das vezes até longa. Eu não sei ao certo se realmente lá, chegando no final do meu destino, no final da minha viagem, se eu vou conseguir ainda sobreviver, tá? Então, uma das justificativas desse fundado temor, que eu coloco entre aspas, né? Uma dessas circunstâncias é a própria questão da enfermidade pela qual aquela pessoa poderá estar perpassando, no caso, esse testador. Mas não é só isso, né, gente? Existe também aquelas situações que, é claro, né? Quer seja se tratando de um navio, quer seja se tratando de um avião, as chamadas avarias, né, gente? Isso também é perfeitamente possível. Você pode estar fazendo parte de uma tripulação, mas que, dependendo daquela circunstância natural pela qual você está inserido, aquelas avarias, de repente, pode estar muito à tona. E aí, por uma medida de precaução, pode ser que a pessoa queira formalizar um testamento, tá? Então, normalmente, esses contextos te levam a formalizar
te leva a buscar, a lavrar esse testamento, tá? Agora, as pessoas perguntam muito, né? E que tipo de embarcação é essa que você vai estar alocado? Uma embarcação que normalmente deva levar em consideração a natureza nacional. Chama a atenção dos senhores e das senhoras para esse detalhe, tá? Você precisa estar, né, dentro de uma determinada embarcação que esteja conveniada a uma embarcação perante a nossa própria pátria. Não pode ser uma embarcação estrangeira, tá, queridos? Porque nós estamos levando em consideração as regras da codificação do Código Civil Nacional, tá? Por esse motivo, o fato gerador pela qual você deve estar inserido, a embarcação deve ser nacional. Não importa se é uma embarcação militar, não importa se é uma embarcação somente de transporte de carga, não importa se é uma embarcação a fins de turismo, contanto que o registro daquela embarcação perante a Capitania dos Portos competente seja de âmbito territorial nacional. Por favor, se vocês puderem anotar isso, é fundamental, gente. Tá? Uma vez caiu uma questão dessa na ordem, foi um desespero do candidato, né? Porque ali eles confundiram, informaram que era uma embarcação que havia sido alugado perante o determinado país X, que pertencia a essa pátria, a pessoa formalizou seu testamento, aí a OAB queria saber se era válido esse testamento. Na verdade, não, tá? Porque a natureza do registro, a natureza da embarcação tem que ser oriunda aqui da nossa própria pátria, tá? Perante justamente o princípio da territorialidade, tá? Então, independe do tipo da natureza, muito embora precise estar registrado aqui no nosso país, tá? Por outro lado, o que que acontece também, queridos? Professor, como é que eu vou fazer esse testamento? Né? A primeira providência é você buscar a presença de uma autoridade competente, local, perante essa embarcação. Tá? No caso, especificamente falando, o comandante de bordo. O comandante de bordo ele vai funcionar como se fosse ali o cartorário, né? Eu vou colocar até entre aspas, como se ele fosse o tabelião-chefe competente, tá? Ele vai assumir essa condução de você, obviamente, ter à sua disposição de formalizar o testamento. Outra coisa importante que vocês não devem esquecer, esse testamento, no caso aqui do marítimo, ele tanto pode assumir um compromisso, uma performance, semelhantemente como se fosse a título de um testamento público, como também se fosse a título de um testamento cerrado. Eu vou explicar melhor para vocês, tá? Se, por exemplo, vamos imaginar uma situação bem prática, né? Se, por exemplo, eu pretendo, professor Ari, iniciar através da presença desse comandante de bordo, me subsidiar também de prova testemunhal, que daqui a pouco eu já vou tocar nesse assunto. Ou seja, eu quero iniciar, já está dizendo, uma linguagem coloquial, eu quero iniciar do zero, né? Eu não sei por onde iniciar toda a formalização desse testamento. Eu já preciso de imediato da mão ajuda desse comandante de bordo. Indubitavelmente, nós estamos direcionando aí para a modalidade pública, né? Porque o comandante de bordo, ele vai formalizar junto com você, juntamente com as provas testemunhais, a lavratura, a confecção na sua integralidade desse testamento. E, obviamente, no final das contas, deverá ser registrado, tá? Mas pode ser que não, gente. Pode ser que você, por vontade própria, já queira, por si só, iniciar a lavratura desse testamento, tá? Muito embora, posteriormente, né, você também vai querer manter o sigilo desse testamento. E aí, o que que você vai fazer? Bom, eu vou querer manter o sigilo, mas, de uma certa forma, também tenho que avisar uma determinada autoridade, que no caso é o comandante, para que, pelo menos, ele vá me entregar uma ressalva em troca, que no caso seria um auto de aprovação, né? Aí você está se assemelhando à modalidade do quê, né, gente? Cerrado, né? Tu te lembra do cerrado? Porque o cerrado você inicia, depois você deve levar até uma autoridade administrativa para te entregar, te devolver em troca o quê? O próprio testamento, juntamente com o auto de aprovação, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês, recapitulando, normalmente as pessoas perguntam muito, essa modalidade, juntamente com as outras demais, daqui a pouco o aeronáutico e o militar que nós já vamos ver, elas têm principalmente essas peculiaridades, essas similitudes, tá? Tanto você pode formalizar esse testamento, subsidiando, comparando como se fosse a modalidade pública ou como se fosse a modalidade cerrada, tá? Ou você já inicia esse testamento já de imediato junto com o comandante,
ou, de repente, você próprio já pode iniciar de uma forma sigilosa, mas depois vai precisar apresentar autoridades competentes somente para fim de registro, tá? Utilizando justamente da técnica da lavratura do registro propriamente dito. E aí, tanto de uma forma quanto de outra, esse testamento ele pode ser confirmado, tá, gente? Sempre é importante vocês não esquecerem. Testamento, se quiserem até anotar isso que eu vou dizer, seria até melhor, tá? Testamento marítimo, testamento aeronáutico, testamento militar, eles se assemelham, tá? Eles apresentam essa similitude comparado ao testamento público e comparado ao testamento, né, cerrado, tá? Isso daí é perfeitamente possível, de uma certa forma ou de outra eu posso me subsidiar, tá? Falando em testemunhas, nós temos que observar o quantitativo de quantas testemunhas, professor? Nós temos que observar o quantitativo de 2 testemunhas, tá? Tenhamos uma certa atenção aqui. Não há necessidade de serem testemunhas, mais uma vez, presenciais. De repente, qualquer passageiro, durante aquele determinado momento da tua viagem pela qual você está fazendo, se tiver a mera liberalidade de querer te ajudar a contribuir para formalizar a sua assinatura, não tem problema, pode testemunhar a seu favor, tá? Então, qualquer passageiro, qualquer membro daquela tripulação, também é perfeitamente possível, tá? Qualquer trabalhador que faça parte ali daquela tripulação, pode também testemunhar a seu interesse, tá? Uma vez foi até uma questão dessa de um concurso. Ah, as testemunhas têm que ser obrigatoriamente presenciais. Não, tá? Qualquer passageiro, qualquer membro da tripulação, qualquer trabalhador especificamente falando, pode figurar como testemunhas, não tem nenhum problema. E outra coisa importante que eu quero que Vossas Excelências também não esqueçam, tá? Uma vez foi um aluno que me perguntou, professor, e me diga uma coisa, e se de repente o navio, a embarcação, já tiver zarpado, né? Já tiver iniciado a sua navegação? Em que momento eu tenho que elaborar esse testamento? Foi isso que o aluno queria saber. Queridos, a resposta é muito óbvia. Você pode utilizar de 2 momentos para elaborar esse testamento. Você pode utilizar, de repente, quando o navio já estiver na sua viagem de condução, né, já estiver se deslocado para o seu destino, tá? Já estiver em trânsito, né, o chamado procedimento de elaboração em trânsito, ou, de repente, você pode já também querer iniciar a lavratura do teu testamento, até mesmo quando o navio ainda não tiver iniciado o seu percurso, tá? Quando o navio ainda estiver ancorado, não tem problema nenhum. Você também pode iniciar a formalização dele. Tá? Que normalmente as pessoas têm muito essa dúvida, né? Quando é que eu devo iniciar a formalização do meu testamento? Quer seja militar, quer seja aeronáutico, quer seja marítimo, tanto faz, né, queridos? Contanto que você depois siga todos esses pré-requisitos, tá? Você apresente a autoridade ali daquela determinada embarcação, no caso aqui do marítimo, e será o comandante de bordo, que ele vai assumir a postura como se fosse ali o tabelião, né? Tudo deverá perpassar pelo seu interesse, tá? Ele vai analisar o testamento, ele vai verificar realmente se existe ali as assinaturas, para que depois ele providencie o registro, tá? E esse registro, conforme eu estou dizendo aqui no material de vocês, onde é que ele vai ser registrado, professor, esse testamento? Ele vai ser registrado num tal chamado diário de bordo, tá? Qualquer embarcação, quer seja um navio, quer seja um avião, qualquer modalidade de meio de transporte, existe um registro oficial chamado diário de bordo, tá? Então, a partir do momento que você finalizar o teu testamento, quer seja subsidiando de uma modalidade X ou Y, tranquilamente você vai subsidiar agora do registro final. E é tarefa desse determinado comandante providenciar esse registro perante o diário de bordo ali, tá? E aí, professor, é o suficiente? Claro que não, né, gente? O que que vai acontecer depois? Quando você chegar no seu destino final, vamos imaginar que você sai de um município A e vai se direcionar para o B, tá? Quando você chegar no município do destino, essa autoridade competente, esse comandante de bordo, no caso aí, por exemplo, né? Ele vai formalizar, ele vai direcionar o teu testamento, ele vai entregar esse teu testamento para as chamadas autoridades portuárias condizentes àquele respectivo município do destino, do chamado município do término daquela viagem, tá? Então, aquelas autoridades portuárias ali daquele município, daquela cidade do destino, né, do final da viagem, elas vão receber esse testamento,
vão também registrar nos seus arquivos próprios, tá? Perante justamente ali todo o procedimento burocrático, e essas autoridades portuárias vão devolver um recibo para aquele comandante de bordo. Esse recibo, indubitavelmente, também deverá ser registrado no diário. E uma via também vai ser entregue para aquele determinado testador, tá? É o suficiente, professor? Já finalizou todo o trabalho? Aí é que tá. Muitas das vezes as pessoas pensam que, bom, eu já comuniquei o comandante já comunicou as autoridades portuárias, já recebi o meu recibo de troca, né, de reenvio daquele documento que ali já foi formalizado, o trabalho já cessou. Não, gente, tá? Tenhamos uma certa atenção aqui. A modalidade marítima, a modalidade aeronáutica, a modalidade militar, obrigatoriamente, nesses casos especiais, vão ter que estar direcionado para um prazo específico, para que depois você venha adequar essas modalidades para os meios ordinários, tá? Cuidado isso que eu estou falando. Professor, não entendi, eu estava olhando para a janela. Eu vou repetir, tá? A modalidade marítima, aeronáutica, militar, na verdade, são testamentos provisórios, criatura, tá bom? Eles têm um prazo de validade. Você está subsidiando pelo simples fato de você ter vivenciado um contexto. Tá? Vem de novo um contexto de excepcionalidade, pela qual aquele ambiente ali você estava inserido. Quer seja um ambiente náutico, quer seja um ambiente aeronáutico ou mesmo bélico, mas o que nós não devemos esquecer, mesmo que eu tenha me subsidiado desses testamentos, mas eu vou ter que depois convertê-los, olha a palavra da tarde aí, eu vou ter que depois converter esses testamentos para os meios ordinários. Toda vez que eu falar meios ordinários, gente, o que vocês têm que recordar? Aquelas três modalidades, regras gerais. A palavra ordinário, criatura, é o quê? É algo comum, tá? Pelo menos no meio jurídico tem esse significado, tá? É algo cotidiano que você está acostumado a fazer. Então, eu já fiz meu testamento, por exemplo, aqui marítimo. Já comuniquei a comandante. O comandante já comunicou à autoridade portuária. A autoridade portuária devolveu para o comandante aquele recibo de registro, que novamente já foi registrado no diário de bordo. Professor, eu tenho uma ressalva desse recibo, né? Porque, de certa forma, o meu testamento depois vai ser direcionado para a via judicial competente. Vai. Esse testamento, mesmo sendo especial, ele vai ser conduzido lá para a justiça. Só tem um detalhe, gente. Infelizmente, essas modalidades têm um prazo de validade, tá? Eles são totalmente, já está dizendo, né? Eles são temporários, tá? Eu preciso converter essas modalidades para uma daquelas modalidades ordinárias que nós já sabemos, pública, cerrada ou particular. Tem prazo, professor, para fazer isso? O senhor acabou de dizer que é temporário? Tem, meu povo, tem um prazo, tá? Anotem, tá tendo a lei, depois vocês procurem aí, eu não gravo artigo, mas depois vocês procurem aí a partir do artigo 1879 em diante, tá? Normalmente é um prazo de até 90 dias. Esse prazo começa a contar a partir do momento da data da chegada do destino. Você chegou no prazo X, na data Y, lá no seu destino final. Ah, como é que eu vou saber? Meu povo, está registrado isso no diário de bordo, não tem para onde correr. Você fez esse testamento, você recebeu um recibo em troca. Existe ali uma data, a data da chegada no teu destino naquele município, naquela cidade. Não tem para onde correr, meu povo. Já vai contar a partir daí o prazo de até 90 dias para você converter esse testamento particular, ou esse testamento excepcional, né, em qualquer outra modalidade pela qual você pretenda, inclusive até a particular. Você pode converter para particular, você pode converter para o cerrado ou para o público, tá? Professor, e se de repente eu ultrapassar o prazo legal de 90 dias? É a regra da caducidade, né? É a regra da decadência, né, gente? Bom, se você perpassar o prazo de 90 dias, indubitavelmente aquele testamento que você fez previamente não valeu de nada.
o registro, indubitavelmente, deverá ser derrogado. O juiz competente que já pegou uma via, né, que já tomou conhecimento desse documento, que foi feito de uma forma excepcional, também não vai acatar a decisão. Então, indubitavelmente, ali vai ser derrogado de pleno direito. Vai perder o seu inteiro teor, tá, gente? Então, muitas das vezes as pessoas me perguntam, então é um testamento provisório, é um testamento quebra-galho? Uma linguagem coloquial, entre aspas, né? De uma certa forma, sim. Você está vivenciando um contexto também de excepcionalidade, né? Avarias, situações particulares de doença, algo parecido nesse sentido, e aí você precisou de um caráter de urgência formalizar um documento. No caso aí, a modalidade, no caso aí, especificamente marítima, pela qual você estava vivenciando aquele contexto náutico. Bom, só que detalhe, você fez tudo ok, graças a Deus você chegou no seu destino, o testamento ele foi registrado no diário de bordo, mas não é o suficiente, tá? Se você realmente quer comprovar o inteiro teor desse documento, você precisa agora convertê-lo para as modalidades das regras gerais. Adaptar esse testamento excepcional para a regra geral. E eu preciso fazer isso em até 90 dias. Porque se de repente eu perpassar, conforme eu já havia falado, haverá justamente a decadência do teu direito. Nada valeu aquilo que, obviamente, você fez no passado. Tá? Agora, teve um aluno que uma vez me perguntou, bom, mesmo que eu tendo perdido esse prazo de 90 dias, mas eu vou ficar impedido, de repente, de me habilitar em uma outra modalidade? Claro que não, né, gente? Mas muitas das vezes você já tinha a sua prévia convicção já feita. Você já tinha o seu prévio trabalho já confeccionado, tudo pronto. Mas aí, a partir do momento que você perdeu o prazo, aquele prévio trabalho que você já tinha previamente já feito, não tem mais como resgatar. Aí precisa fazer uma nova adaptação, que muitas das vezes nem sempre é da mesma forma que você já tinha feito anteriormente. Você pode, de repente, ter perdido até mesmo alguma informação precisa, específica, e não tem mais como você resgatar. Então pode ser um prejuízo para você. Daí a importância de você cumprir esse prazo de 90 dias, tá? Muitas das vezes as pessoas perdem, e não só perdem o prazo, mas perdem a ocasião, perdem aquela circunstância, perdem aquela discussão específica, né? Aquele meio probatório que precisava comprovar, e aí se torna tarde demais depois, tá? Então, o prazo de até 90 dias, tenhamos cuidado. Conta a partir da data de chegada do destino, daquele determinado testador, e ele vai precisar depois adaptar para as regras gerais. Fica a critério dele, né? Elegir qualquer uma daquelas modalidades, sob pena, obviamente, de incumbir na decadência. Tá, gente? Essa mesma regra aqui que eu falo para vocês do marítimo, eu também trago aqui para o aeronáutico. A diferença aqui do aeronáutico, em primeiro lugar, é aquele ambiente pela qual também eu vou estar inserido, né? Precisamente aqui no aeronáutico, eu vou estar inserido em um ambiente totalmente distinto do náutico, né? Vou estar sobrevoando, nesse caso especificamente falando, mas tenhamos cuidado também. Eu posso formalizar o meu testamento quando a aeronave ainda não tiver zarpado, podemos dizer assim. Eu posso também formalizar o testamento quando a aeronave estiver ainda em solo, tá? Isso é bom vocês também não esquecerem. Em solo ou sobrevoando, eu tenho a mera liberalidade de querer confeccionar esse testamento. Tenhamos atenção para isso que eu estou dizendo, tá? Que normalmente as pessoas, porque a aeronave precisa estar sobrevoando para que eu venha afirmar esse testamento. Não necessariamente. A exemplo que eu te falei lá do marítimo, em solo, no caso especificamente aqui da aeronave, eu posso também assim confeccionar, tá? Só tem uma grande diferença aqui, gente, no caso aqui do aeronáutico comparado ao marítimo. Quem vai ser a autoridade competente para formalizar, para lavrar, para te instruir, para te ajudar na confecção desse testamento? No caso aqui do testamento aeronáutico, não será especificamente o comandante daquela determinada aeronave, tá? O comandante do voo. As razões é muito simples, né? Ele não pode sair da sua cabine, né, gente? Mas tem piloto automático, sim, mas mesmo assim precisa da presença do chefe, tá? Então esse comandante do voo, ele vai inclusive está até na lei, eu não sei qual é o dispositivo que fala, depois vocês vão ver. Esse comandante, ele vai outorgar
ele vai exigir, ele vai direcionar uma determinada pessoa, algum membro daquela tripulação, que vai assumir a postura, que vai assumir a competência de ajudar aquele testador, tá? Então, o comandante do voo, ele vai ordenar para que alguém vai nomear um determinado membro daquela tripulação para que assuma essa responsabilidade de ajudar aquele testador a formalizar esse determinado testamento. Voltamos nas mesmas regras, tá? Ou você subsidia da analogia do cerrado, ou você subsidia da analogia do público. Como assim, professor? Vamos imaginar do público, por exemplo. Eu quero iniciar do zero. Pleonasmo aceitável no momento, né? Eu quero começar do começo. Pleonasmo aceitável. Eu realmente não sei por onde começar. E aí você vai chamar a presença desse determinado membro da tripulação que vai assumir esse compromisso de te auxiliar. O que você realmente deverá formalizar? Como é que eu vou ter que instrumentalizar esse testamento? No final das contas, vai haver o registro, né? Haverá a assinatura do testador, haverá a assinatura desse determinado responsável que ali foi incumbido, juntamente com as provas testemunhais. E depois vai ser formalizado o registro lá no diário. Ali nós estamos se assemelhando à modalidade pública, tá? Ah, não, professor, eu já posso querer por mim mesmo iniciar a lavratura desse testamento. Primeira etapa. De repente eu quero que se torne até sigiloso essa minha convicção, mas eu vou ter que precisar do auxílio desse determinado membro da tripulação, que pelo menos ele vai observar se realmente eu assinei correto, se ali está formalizado esse meu documento, que no final vai ter que ter um registro, né? Beleza. Então, nesse caso aí, você está subsidiando na modalidade, está fazendo uma associação como se fosse a modalidade cerrada. Então, a exemplo do testamento marítimo, tá, gente, que eu comentei até então, o aeronáutico e daqui a pouco o militar, eles também vão assumir a mesma postura. Tanto você pode se assemelhar à forma de eu elaborar, se assemelhando a um testamento público, como também se assemelhando a um testamento cerrado. Não tem nenhum problema. A grande diferença do aeronáutico, precisamente para o marítimo, é que aqui no aeronáutico, o chefe, no caso da tripulação, que é o comandante de voo, né, que é o titular, ele vai designar uma outra pessoa, no caso ali que pertence àquela tripulação, que vai assumir esse compromisso de conduzir, de ajudar, de direcionar as regras da elaboração desse testamento em prol do testador. Então não é pessoalmente o comandante do voo que vai te auxiliar, tá? Diferentemente lá do testamento marítimo, que lá o próprio comandante vai assumir essa condução. Aqui não, né? O comandante do voo, ele vai precisar direcionar essa competência para um outro determinado membro, indubitavelmente para que venha formalizar o testamento em prol do interesse do testador. Agora, as circunstâncias são as mesmas, né? Mesma situação que nós vimos lá no testamento marítimo, né? O chamado fundado temor, né? Ou porque eu estou vivenciando uma situação de enfermidade, pode ser que eu não chegue vivo, de repente, lá no meu destino, é uma viagem longa, né, professor? Então, eu já vou me precaver, já vou confeccionar aqui um testamento, quer seja me subsidiando de um aparato público ou cerrado, mas eu vou fazer a minha parte, tá? Ou, de repente, até mesmo alguma avaria que a aeronave pode vir a perpassar durante a condução da viagem, tá? Então, até é curioso, né? Porque muitas das vezes eu até nunca me esqueço de um aluno gaiato que eu tive no passado. Mas, professor, se de repente está passando alguma avaria no avião, quem é que vai pensar em fazer testamento, né? Mas é verdade, né, gente? Muitas das vezes isso pode acontecer, tá? Pode ser que a pessoa já se precavenha ou não necessariamente, mas é uma situação que leva a formalizar esse testamento, as próprias avarias daquela aeronave, tá? Outra coisa importante aqui, não esqueçamos o prazo justamente da caducidade, tá? Mesma regra que obedece para o marítimo, devemos também dar continuidade aqui para o testamento aeronáutico. Chegando lá no destino, após o pouso oficial naquele município, naquela cidade do destino, o comandante, preste atenção, o comandante do voo vai subsidiar desse testamento que foi formalizado para aquele membro daquela tripulação que foi
oficializado, que foi indicado, né, juntamente em parceria com o testador, e esse comandante do voo vai receber esse testamento, tá? Ele mesmo vai registrar no diário de bordo, tá, daquela aeronave especificamente, e depois ele vai ter que comunicar as chamadas autoridades aeroportuárias, né, gente? Pertencentes àquela determinada cidade, àquele determinado município do destino após o pouso daquela aeronave, tá? Então nós saímos do município A, vamos adentrar no município B. Chegamos nesse destino, beleza. Quem é que vai ser responsável em receber esse testamento, que por sua vez vai ser conduzido pelo o comandante do voo? São as chamadas autoridades aeroportuárias daquele determinada cidade, daquele município do destino final. Essas autoridades, mesma coisa, né? Vão receber esse testamento, vão formalizar também perante as suas determinadas escrituras específicas, né? Nos seus registros específicos, e depois vão devolver uma ressalva, um recibo para aquele comandante do voo. Indubitavelmente, ali já é um meio probatório cabal necessário, né? Porque esse recibo significa dizer que as autoridades aeroportuárias receberam o testamento naquele dia, naquele horário específico, e ali tomaram conhecimento acerca desse documento. Até porque essas autoridades aeroportuárias depois vão ter que levar para a justiça, né? Acerca desse documento que ali foi realizado de uma forma excepcional. Esse recibo obviamente, já está dizendo, né? Vai ser entregue para o comandante do voo, que vai entregar uma via para aquele testador. E não te esquece, tu vais ter 90 dias, até 90 dias, né? Depois tu converter esse testamento para o que, gente? Para alguma das modalidades ordinárias, tá? O prazo já começou a contar, professor? Já, o prazo de 90 dias já começou a contar a partir do momento que você já chegou no seu destino, a partir do momento que aquele testamento foi registrado perante as autoridades aeroportuárias e elas te devolveram, né, essa ressalva, esse recibo da formalização da escritura desse testamento. Perpassou o prazo de 90 dias, tu já sabe o decorrer da história, né? Já vamos adentrar na regra da decadência, da caducidade. Então, todo aquele trabalho que tu fizeste durante o andamento do voo, ou não necessariamente, mesmo que a aeronave estivesse ali parada, mas você também já iniciou a lavratura do testamento, tudo aquilo ali veio águas abaixo, né, gente? Porque você passou do prazo legal de conversão do testamento, tá? Então, cuidado. Esses testamentos, muitas das vezes, você está vivenciando uma situação também de excepcionalidade, tá? Mas esses testamentos, infelizmente, são de caráter temporário, tá? Basta que, obviamente, depois você converta para que finalmente venha dar uma eficácia jurídica esperada. Não basta somente lavrar esses testamentos. É preciso que todos eles estejam depois conduzidos, direcionados para os meios ordinários. E aí fica a teu critério, né? Você elege o testamento público, ou cerrado, ou particular, contanto que eu tenha que converter. Se eu deixar de fazer isso, haverá justamente a perda de todo aquele trabalho que eu fiz durante aquela viagem específica. Não vai valer de nada. Inclusive, o juiz, ele manda até tirar do registro, né? Porque você perpassou no prazo legal de 90 dias, tá? Certo, gente? Deu para entender? Então, qual é a grande diferença do aeronáutico para o marítimo? É principalmente o fato gerador que você está vivenciando, a ambientação pela qual você está inserido. Cuidado novamente, a aeronave também tem que estar com a matrícula perante uma entidade nacional, não pode ser uma entidade internacional, tá, gente? Eu estou levando em consideração o princípio da territorialidade, a codificação nacional tem que ser considerada, tenham cuidado com isso que a OAB pode pedir de vocês, tá? Eu estou levando em consideração a matrícula daquele navio, a matrícula daquela aeronave, que esteja formalizada perante a Autoridade Portuária Nacional, a Capitania dos Portos, precisamente, ou perante a Infraero propriamente dita, tá? Tudo com base no registro nacional, tá? E o militar, né, gente? O militar bem mais interessante ainda, né? Porque aqui, indubitavelmente, você vai formalizar um testamento quando você estiver a serviço de uma determinada específica força armada. Marinha, Exército,
aeronáutica, não interessa, mas eu estou prestando uma atividade militar. É um contexto excepcional que ali eu vou estar inserido. Fui convocado para atuar para uma atividade específica, pertencente àquele órgão militar específico. Mesmo assim, professor, vivenciando essa realidade, vivenciando esse contexto, servindo essa Força Armada, eu posso também me preocupar em formalizar um testamento? Indubitavelmente fica a seu critério. Vírgula. Desde que também você esteja vivenciando, mais uma vez, essa circunstância de caráter excepcional, que indubitavelmente ali deve estar perpassando o teu serviço àquela Força Armada, tá? Essas situações de caráter extremas que muitas das vezes o testador vai estar vivenciando, né, o que leva muitas das vezes, durante uma atividade bélica, eu querer elaborar um testamento, de novo vem a velha nomenclatura que já sabemos, né? Aquela situação de fundado temor. Realmente eu não sei, né, se realmente amanhã eu vou querer ainda me habilitar para fins de lavratura de um testamento. Então, de repente, professor, eu fui convocado para atuar, por exemplo, numa ajuda comunitária internacional, da Cruz Vermelha, em alguma atividade aí, de uma atividade bélica. De repente, estou atuando também a serviço de alguma pandemia, oferta de vacinas. Fui convocado, por exemplo, para ajudar nessa distribuição perante uma outra pátria. De repente, eu também estou atuando diretamente até uma guerra. De repente, estou atuando até mesmo perante uma situação de calamidade pública. Gente, isso são motivações. Isso são situações pelas quais levam alguém a querer elaborar um testamento sob os moldes militar. Torna-se necessário que você esteja perpassando por alguma dessas situações específicas, tá? Então percebamos juntos que é um testamento também de caráter excepcional, sim, porque você está vivenciando essa realidade e agora eu preciso querer formalizar justamente um instrumento com prova justamente desse contexto pela qual estou inserido, tá? E aqui não vai ser diferente, né? O militar, a exemplo do aeronáutico, a exemplo do próprio marítimo, você vai redigir também de uma forma hológrafa, mas também eu posso me subsidiar de uma forma mecânica, de uma forma digitada. Não tem nenhum problema nesse sentido. Só recapitulando, tá? Todas essas modalidades, o marítimo, o aeronáutico, o militar, você tanto pode formalizar o teu testamento do próprio punho, no caso, o hológrafo, né? Como também você pode mecanizar sem nenhum problema, tá? De uma certa forma ou de outra, é um testamento que vai ser apropriado. Mas deixe bem claro nesse testamento o contexto pela qual você está inserido. Servindo uma força armada específica, vivenciando essa realidade. Por exemplo, eu fui convocado para atuar a serviço da Cruz Vermelha, perante aquela atividade X. Isso tem que estar contido na redação do teu testamento, criatura. Tá? Isso tem que estar muito bem claro e evidente, para que, obviamente, esse testamento teu venha a ser confirmado com bom êxito. Tá? Aqui eu estou observando uma curiosidade, professor. Quem é a autoridade que vai formalizar esse testamento? É bem interessante, né? Porque normalmente vai depender daquela autoridade, daquele comandante que está a serviço, né? Perante aquela patente pela qual está direcionando aquele trabalho. Tá? Então, normalmente pode ser um tenente do Exército, da Aeronáutica, seja de que modalidade for, desde que você apresente esse documento para essa autoridade, que também vai ter a preocupação de lavrar a formalização naquele determinado diário específico, né? No caso aí, precisamente naquele documento, né, naquele registro pela qual essa entidade ali vai estar direcionada, tá? No livro oficial pela qual você está inserido perante aquela respectiva autoridade, tá? Pela qual você está vivenciando. Agora pode acontecer uma situação excepcional, que uma vez me perguntaram, professor, e se de repente, por exemplo, algum militar, isso pode acontecer, né? Ele está cometido de alguma enfermidade, ele está internado. Vamos imaginar, por exemplo, que ele foi convocado para prestar um serviço em alguma atividade bélica, mas infelizmente ele acabou sendo, né, atingido, ele está sofrendo uma enfermidade perante aquele determinado posto militar de saúde. Aí vem a grande questão. Você pode tranquilamente, enquanto testador, solicitar, de repente, que alguma autoridade ali mesmo, daquele posto clínico, tá? Até mesmo algum diretor daquele estabelecimento também venha ter a competência
de formalizar um testamento em prol do interesse daquele respectivo testador. Não tem nenhum problema. Que nem sempre, quando a gente fala em comandante, em autoridade, nós já associamos alguma patente maior. Mas pode ser também que seja um outro profissional competente, tá? Muitas das vezes, até mesmo o médico pode se prontificar em querer ajudar você a registrar esse testamento, tá? Isso é perfeitamente possível, porque ele está à frente daquele determinado serviço ali específico, no caso, especificamente falando, você está tratando da sua saúde, tá? Então, existe até uma redação lá no Código Civil, depois vocês vão verificar, se de repente aquele militar estiver acometido de alguma enfermidade, ele pode solicitar a presença ali de um diretor do estabelecimento hospitalar, por exemplo, né, que venha formalizar o testamento para ele, sem nenhum problema, tá, gente? Outra coisa importante, curiosa, não é muito comum a gente verificar isso aqui no militar, mas pode acontecer. É o chamado testamento militar não compativo. Isso é bem interessante, isso é até uma palavra que você já até conhece, né? Você vai declarar por viva voz perante duas testemunhas, tá? Pode ser, obviamente, até um colega teu ali que esteja atuando juntamente com você naquela atividade bélica, que vai se prontificar e querer te ajudar a lavrar o testamento. Vai ouvir a sua intenção e muitas das vezes vai também redigir de uma forma hológrafa esse determinado documento particular. Isso acontece muito, gente, principalmente durante um estágio, né, de uma atividade bem a campo, né, que aquele determinado militar vai estar exercendo. Né, o testamento militar não compatível é muito apropriado para esse momento, né, quando você está realmente, podemos dizer numa linguagem coloquial, no corpo a corpo, né? Então, o que que acontece? Bom, eu não sei se realmente eu vou estar vivo, então eu preciso já tomar alguma providência de imediato. Eu vou convocar duas testemunhas, dois colegas, por exemplo, ou autoridade, seja lá que modalidade for. E ali você, por gentileza, vai formalizar um testamento, naquilo que eu vou te explanar. E aí aquelas testemunhas vão te ajudar a lavrar esse testamento. Indubitavelmente, depois você vai apresentar esse testamento para aquela patente, aquela autoridade maior que vai registrar no livro oficial daquele registro daquela entidade, tá? Então, no culpativa, ela é muito apropriada durante esse momento, né? Quando está realmente comprovado aquela circunstância de perigo de vida, principalmente quando você é convocado mesmo para um combate corpo a corpo. Não é muito, muitas das vezes a gente não observa muito, mas pode ser que algum militar se sinta, né? Há necessidade de querer já, de antemão, formalizar seu testamento ali, e aí vai convocar duas testemunhas, tá? É muito mais apropriado no culpativo nesse momento, tá? Não te esqueças também da regra da caducidade, tá bom? A partir do momento que aquele chefe da corporação, aquela autoridade militar, formalizar o teu testamento, ele também vai depois te dizer, né? Depois você vai ter que adaptar esse testamento, que aquele foi de um caráter provisório, adeque, vá justamente compatibilizar com os meios ordinários, tá, gente? Isso é a tarefa justamente da autoridade militar competente, ele vai ter que te orientar para que depois você vá converter em até 90 dias, tá, para as modalidades ordinárias. Mesma regra que também se adequa, tá? Comparado ao aeronáutico e comparado também ao marítimo, tá bom? Não posso também deixar de não falar para vocês a regra do codicilo. Só tem um detalhe aqui para vocês, tá, gente? O codicilo, ele não é bem considerado um testamento, tá? Ele, na verdade, perante a doutrina majoritária, inclusive, já está sendo até alvo, já ultimamente, até já está sendo considerado até em desuso essa modalidade aqui, né? Na verdade, não deixa de ser considerado um instrumento meramente particular, um documento próprio, tá? Que você vai ter à sua disposição para duas principais finalidades. Primeiro, porque você vai ter interesse em fazer com que ali seja comprovado a tua verdadeira intenção, por exemplo, de como você pretende futuramente, incrível que pareça, a lei está dizendo, salvo me engano, é lá no artigo 1881, como é que você pretende futuramente que o seu enterro, o seu funeral venha a ser realizado, tá? E também, por outro lado, qual o objeto, quais os objetos de pequena monta você também pretende ali formalizar? O que são objetos de pequena monta, professor, de caráter econômico? Cuidado, né? O que que seria realmente, o que que caracteriza um objeto de pequena monta, de pequeno valor econômico, né? Muitas das vezes a doutrina majoritária entende da seguinte forma: contanto que não ultrapasse
um vigésimo ou 5% do valor da herança. Então vamos imaginar que a herança vale a X. Então, muitas das vezes, aquele objeto ali que você vai querer, entre aspas, testar, codicilar, né? Porque o codicilo, a linguagem do codicilo significa dizer pequeno testamento, pequeno caderninho, pequena anotação, vem do latim, né? Codex, né? Então, a minha finalidade é o quê, professor? Eu quero elaborar esse documento particular para formalizar objetos de pequeno valor, tá? Por esse motivo, a doutrina majoritária vem entendendo que esse objeto já pode ser descartado. Não haveria necessidade de você elaborar um documento particular, depois você registrar em cartório para surtir o seu efeito. Muitas das vezes você já pode até mesmo subsidiar imediatamente, diretamente, de uma modalidade ordinária, sem haver necessidade de você querer pormenorizar, discriminar aqueles objetos de pequeno valor, tá? Então, o codicilo, ele foi muito utilizado no passado, até mesmo durante o código anterior, que os objetos eram muito mais expostos, né, às chamadas avarias, principalmente atividades agrícolas. Ali você se preocupava em querer já deixar, né, um determinado documento, já discriminar todos aqueles determinados objetos ali que muitas das vezes não tinham muitos grandes valores, tá? Hoje não. Hoje você já pode automaticamente adaptar o codicilo para dentro daquele próprio testamento ordinário. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Muitas das vezes não há necessidade de você discriminar, de você querer separar o que é um objeto de pequena monta perante um outro universo, que no caso é a herança propriamente dita. E muitas das vezes também a doutrina também entra em dissenso, porque fica ainda a dúvida no ar. Para mim pode ser um objeto realmente de pequeno valor, mas será que realmente vai caracterizar um objeto de pequeno valor? Torna-se evidente que seja ratificado, formalizado uma prévia avaliação, para realmente nós verificarmos se aquela moeda, por exemplo, que ali estou testando, será que realmente não vai ultrapassar os 5% do valor da herança? Será que realmente caracteriza um objeto de pequeno valor econômico? Isso é uma pergunta. Por esse motivo, a doutrina muitas das vezes até diverge, né? Pode ser que para o fulano seja um objeto de pequeno valor, mas de repente não seja necessariamente para aquela entidade. Que pode levar em consideração que ali valha até além do necessário. Daí a importância de você formalizar previamente uma avaliação perante esses objetos, tá? Mas a proposta do codicilo é para fins, muitas das vezes, não econômicos. Você não vai se preocupar em querer valorar, em querer instrumentalizar, em querer testar grandes objetos, grandes valores. Não. São valores insignificantes, mas que muitas das vezes têm uma afeição, têm uma finalidade, tá? Fotografias, muitas das vezes algum objeto pessoal, tá? Um objeto de um vestuário, um objeto de algum bem de consumo duráveis ou não duráveis, enfim. Mas realmente temos que analisar se ali caracteriza ou não um valor econômico. Muitas das vezes até além do necessário. Isso tem que restar comprovado, tá? Mas o codicilo, regra geral, não é considerado um testamento, tá, gente? É um mero instrumento particular que tranquilamente eu posso me subsidiar. Inclusive, até me esqueci de falar, tá, gente? O codicilo não também vai precisar de prova testemunhal. Se assemelha até o simplificado, tá, gente? Só para deixar bem claro isso para vocês, vocês que estão anotando aí, a exemplo do simplificado, também o codicilo ele descarta essa possibilidade de você agariar testemunhas, né? Pela sua simplicidade, pela sua proposta, também dentro desse aspecto, tá? Agora, o que que acontece? Eu posso querer revogar, professor, esse codicilo posteriormente? A lei está até dizendo isso para nós. Claro, você pode revogar um codicilo, muitas das vezes, para ter um outro codicilo. E também o codicilo, ele pode ser revogado por um testamento. Amanhã eu posso tranquilamente fazer, por exemplo, um testamento particular, um testamento público, no lugar daquele antigo codicilo. Tranquilo. O testamento, gente, ele revoga o codicilo, tá? Só que o codicilo, ele não tem capacidade para revogar o testamento. Ele é inferior ao testamento. Por vários motivos, principalmente a questão da instrumentalidade, a questão do formalismo, da prova testemunhal,
levar em consideração os valores limitados daqueles objetos, tá, de pequena monta. Então, o codicilo ele pode tranquilamente ser revogado pelo testamento a qualquer momento. Basta a mera liberalidade daquele determinado testador, tá? Isso é perfeitamente possível. E outra coisa, para a gente também não deixar de esquecer, o codicilo ele aceita também a presença de eventuais nomeações de inventariantes, tá? Até porque, posteriormente, nós vamos chegar no inventário e esse determinado instrumento vai fazer parte do inventário. Por considerar que não é um testamento, né, gente? É simplesmente um mero documento particular, mas que vai ter que ser registrado mesmo assim no cartório. Então, quando um dia ocorrer a abertura sucessória de alguém, esse codicilo deverá ser levado também para fins de tomada de conhecimento daquele determinado cartório competente. E ali, tomara que exista já previamente um prévio inventariante que já havia sido nomeado. Se ainda não foi nomeado, professor, não vai te impedir de nomear naquele momento, e se for o caso, até o chamado inventariante dativo, tá? Isso é perfeitamente possível, que eu posso nomear inventariante para o meu codicilo, por considerar que é muito simplório a sua realização do seu feito, tá? Certo, queridos? Eu acho que ainda tem uma... Eu não sei se eu coloquei no material, me corrijam aí, por gentileza, se eu coloquei para vocês o testamento vital, porque eu acho que eu devo ter colocado, porque teve uma turma aí que eu não tinha falado dessa modalidade do testamento vital. Só para a gente fechar aqui a nossa aula, tá? Com chave de ouro. Mas esse testamento vital, ele ainda, pelo menos até o presente momento, tá, gente? Ele ainda não está atualizado, formalizado na norma jurídica, tá? Perante o Código Civil. Existe um projeto de lei que já estão em tramitação, que já vem discutir essa nova modalidade. Inclusive, já até mesmo, já a qualquer momento, já posso já te dizer de antemão que ele já vai ser formalizado, tá? O que é o testamento vital, queridos? Para começo de conversa, uma aula doutrinária entende que também não seria um testamento. Seria também um mero documento particular, que a proposta desse determinado documento ou testamento é que quando aquele determinado indivíduo, em primeiro lugar, ele tem que estar vivenciando um contexto de enfermidade, tá? É necessário que aquele determinado testador esteja acometido de alguma doença. E ele vai se precaver. Previamente, ele já vai informar nesse determinado documento, nesse determinado instrumento, a forma pela qual ele pretende ter à sua disposição um tratamento condigno perante a sua doença pela qual ele está vivenciando. Então, eu vou elaborar um documento pela qual eu exijo as técnicas específicas necessárias que venham a ser realizadas em prol da minha doença, em prol do meu tratamento. Eu vou querer justamente já informar como é que eu pretendo ser tratado. Nem que para isso haja necessidade de buscar também um registro. É óbvio que alguém deve estar se perguntando aqui na sala, professor, eu tenho que estar com uma, pelo menos, sã consciência, né? Eu estou doente, eu estou com uma enfermidade, mas eu não perdi o meu juízo. Eu estou ainda com a minha capacidade plena, tá, gente? De repente, por exemplo, vamos pegar o exemplo, a título exemplificativo do Bruno Covas, tá? O professor ele já faleceu, sim, mas durante o seu momento do estágio de tratamento do tratamento do câncer dele, ele poderia ter já feito um documento denominado de testamento vital, já querendo já de imediato informar a maneira pela qual ele gostaria de ter à sua disposição a formalização de um tratamento condigno para a sua específica enfermidade. Já informando previamente perante aquela autoridade, qual autoridade? No caso ali, aquele chefe daquele departamento clínico, aquele equipe médica competente, como é que ele deveria ser formalizado o seu tratamento. Isso é perfeitamente possível, tá? É óbvio que a equipe vai ter que se subsidiar desse determinado patamar desse instrumento. Tudo que ali fora formalizado deverá ser cumprido, tá? Então, essa modalidade é uma medida de precaução, tá? É perfeitamente possível que eu já venha me precaver na minha sã consciência, na minha capacidade
que eu ainda tenho discernimento dos meus atos, mesmo que já esteja evoluindo a minha enfermidade, mas eu já posso já informar com antecedência como eu pretendo sofrer as técnicas de recuperação, as técnicas de medicamentos e as técnicas de instrumentalização em prol da minha doença, tá? Agora, é claro, né? Nós ainda não temos um documento, uma legislação que ainda já venha confirmar precisamente na lei maior acerca da existência desse instrumento. Mas, mesmo assim, estamos aguardando o deferimento perante os projetos de lei, que acreditamos que a qualquer momento essa modalidade já venha a ser satisfatória. E venhamos e convenhamos, né, gente? Uma segurança jurídica para o paciente, né? Porque ali você já tem todas as rédeas, as competências necessárias pelas quais você já pretende previamente informar, né? Como é que eu pretendo já sofrer aquelas técnicas de tratamento com antecedência? É uma medida de segurança para ambas as partes. Não só para aquele enfermo, como também para a equipe médica que ali vai trabalhar em prol do seu interesse, tá? Certo, gente? Eu acho que esse capítulo foi embora, né? Tem mais alguma coisa aí? Eu acho que não, né? Eu acho que nós já discutimos o que iríamos discutir, fechamos essa etapa desse capítulo. Na outra semana eu já trago para vocês aqui o novo capítulo, que é o capítulo do inventário e da partilha. Quer queira ou quer não, nós vamos novamente retomar alguma prévia discussão em sede do testamento, mas o mais importante, nós discutimos o que tinha que discutir, tá? Vou comentar lá no inventário acerca também da redução das disposições testamentárias, né, que é importante, que a gente também não esqueça essa interpretação quando chegar lá no momento. E não esqueça, para quem ainda está aqui em sala, domingo eu vou postar a segunda atividade para vocês fazerem, né? Que vai fazer parte, né, do Signo MPC, tá? Aí vocês, já a partir de domingo, já podem acessar minha plataforma e o prazo de entrega até o próximo outro final de semana, tá? Aí amanhã, sexta-feira, eu posto para vocês o vídeo de hoje e o vídeo de ontem, para que vocês venham recapitular as informações, tá bom? Alguma dúvida, crises, tá bom? Então, desde já, meu muito obrigado a todos. Estudem civil. Professor, eu quero assistir a novela das 9. Não te aconselho, tá? Em primeiro lugar, assista Direito de Família, Direito das Sucessões, Estudo do Testamento. Aí depois você assiste a novela, tá bom, gente? Desde já, meu muito obrigado. Meu muito obrigado a todos. Estou brincando, tá? Se vocês quiserem assistir